A paz, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus seja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar aqui a respeito do livro de Jó. Então eu separei alguns pontos aqui para mim comentar a respeito do livro de Jó e eu vou tentar passar aqui coisas que vocês não veem em vídeos de pastores, de outras pessoas que também falam do livro de Jó. Então, o vídeo não vai ser apenas para iniciantes, vai ter muitos acréscimos ali que somente uma pessoa que examina a partir do capítulo 4 de Jó até o capítulo 38, ela vai conseguir observar esses detalhes que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, é importante isso porque a maioria das pessoas que vai falar do livro de Jó, elas vão falar do capítulo 1 até o 3, quando fala das ruínas de Jó, que ele era muito rico e ele passou a ser pobre e tal, e depois a pessoa já vai pular lá pro 40 para falar que Deus restituiu tudo para ele em dobro. Então essa é a leitura que as pessoas fazem. Agora eu vou tentar mostrar aqui alguns detalhes a mais do capítulo 4 ao 38. Então vamos lá. Eu separei alguns pontos. Os pontos são os seguintes. O primeiro, Jó teve 7 filhos homens. Então tem vários outros textos na Bíblia, como em Jeremias 15 e também Ana, ela vai falar a respeito dos 7 filhos homens, que isso seria uma plenitude. Você ter 7 filhos homens, isso era uma bênção muito grande. Então, Jó teve essa bênção muito grande a primeira vez e depois Deus deu outros 7 filhos para ele. Então, ele teve 14 filhos homens, né? Então, é uma bênção mais do que dobrada, né? Outro ponto é Satanás acusando os irmãos. Então, a gente lê no livro de Jó que Satanás, ele acusou Jó diante de Deus. E isso não aconteceu apenas com Jó, porque lá em Apocalipse capítulo 12 vai falar que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Então significa que a todo instante Satanás aí está buscando erros e falhas em mim, em você, em todas as pessoas e acusando isso diante de Deus. Vai ter coisas que Deus vai permitir com que Satanás avance na nossa vida para provar o nosso caráter, assim como Deus permitiu com que Satanás tirasse as coisas de Jó para provar o caráter de Jó, e ao mesmo tempo vai ter coisas que Deus não vai permitir, porque Deus, ele não pode permitir Satanás fazer tudo o que ele quisesse, senão o mundo estaria em completa destruição, em cinzas. O objetivo de Satanás é que não tivesse alimento, que ninguém tivesse filho nenhum, que o mundo ficasse completa cinza e poeira e fumaça, enquanto que a vontade de Deus é que o mundo prospere, que as pessoas tenham muitos filhos, que as pessoas tenham condição, alimento, as pessoas tenham as coisas em prosperidade, né? Então Deus quer abençoar e Satanás quer destruir essas bênçãos. Ponto 3, o casamento. O casamento de Jó. Jó estava casado com a mulher dele e na época da fartura, a mulher dele estava com ele. Quando Jó perdeu tudo, a mulher dele falou com ele: abandona o teu Deus e morre. Então, para que vale a tua integridade? O que você tem aproveitado com isso? Você foi reto, íntegro e agora você está nessa miséria. Então, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó responde: nada temos trazido ao mundo e nada podemos levar dele. Nu eu vim e nu eu voltarei. Então, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó em momento nenhum pecou contra Deus. Jó, ele não entendeu o motivo que aquelas coisas estavam acontecendo. E ele queria uma explicação de Deus, mas ele em momento nenhum atribuiu injustiça a Deus. Então, por isso que o apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, vai falar: tendes paciência como a paciência de Jó. O que significa essa paciência de Jó? As pessoas costumam utilizar essa expressão de forma incorreta. Paciência de Jó significa que Jó, mesmo sofrendo, mesmo ele sendo um homem justo, ele não amaldiçoou a Deus, ele não rejeitou a Deus, mesmo sofrendo injustamente. Isso é a paciência de Jó. Então, qualquer outro significado que você vê e não tiver alinhado com isso que eu estou falando, que é o que está na Bíblia, ele não está correto. Agora o próximo. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Não foi apenas Jó que fez isso. Jeremias fez isso, Elias fez isso.
E o objetivo de amaldiçoar o dia do seu nascimento é você dizer que era melhor não ter vivido depois do que o dia que você nasceu. Era melhor você ter morrido recém-nascido. É isso que ele estava dizendo, porque não fazia sentido o sofrimento deles. Jeremias pregou para o povo, foi colocado no tronco, jogaram ele na cova, fizeram um monte de coisa com Jeremias e não aceitaram a mensagem de Jeremias. Então Jeremias preferia morrer do que continuar fazendo aquele serviço ali. E outra coisa também é porque se até pessoas hoje, depois do Novo Testamento, eles não compreendem de forma correta a ressurreição, imagina naquela época onde Jó, que viveu ali um pouco depois de Esaú, porque vai ir até Jó, ele é o primogênito de Esaú, e ele faz ali, ele já era idoso, então isso foi um pouco depois de Jacó e Esaú. Foi na época de José ali, nessa época que Jó acontece todas aquelas coisas. Então, quando fala, por exemplo, de ressurreição, Jó não tinha o entendimento que haveria de acontecer a ressurreição. E ele deixa claro isso quando ele fala: eu vou ir para a sepultura e não vou voltar. Eu vou para o Sheol, que é a palavra correta, e eu não vou voltar. Então é isso que Jó está falando: eu vou para o Sheol e não vou voltar. Então, que sentido faz a minha integridade? Por que Deus está me colocando numa miséria como essa que eu tô? Então essas eram as perguntas de Jó. Então Jó não tinha entendimento da ressurreição. Jeremias até então não tinha entendimento da ressurreição, Elias não tinha, alguns outros homens do Antigo Testamento tiveram entendimento da ressurreição. Davi teve, Isaías teve, agora teve outros que eles não tinham, ou pelo menos eles não tinham de forma completa. Próximo tópico. Jó ensinava a muitos e fortalecia os joelhos vacilantes. Isso vai estar lá no capítulo 4. Ele confessa isso com a boca. Você tem ensinado a muitos, tem fortalecido os joelhos vacilantes. Então, Jó, ele era um braço forte para aqueles que eram necessitados, para a viúva, para o órfão, para o coxo, para aqueles que não tinham entendimento e buscavam sabedoria. Jó trazia essa sabedoria para essas pessoas. Então, tudo que Jó pudesse abençoar as pessoas ao redor dele, ele fazia. E essa bênção era: Deus abençoava Jó e Jó abençoava as pessoas ao redor dele. Só que chegou uma hora que Deus cortou isso para provar o caráter de Jó, e não só o caráter de Jó, Deus provou todo mundo ali. Deus provou os amigos de Jó, Deus provou as pessoas que iam ver Jó na glória, e depois ia ver Jó humilhado, e depois ia ver Jó 2 vezes mais abençoado do que o primeiro estado. Então, Deus provou as pessoas ao redor, Deus provou Jó, Deus provou a mulher de Jó, Deus provou todo mundo. Quando eu falei do casamento, o que eu esqueci de falar também é porque Deus depois ele não mandou Jó repudiar aquela mulher dele, ou Deus podia ter matado a mulher dele e dado outras mulheres no lugar dela, ou uma outra mulher no lugar dela. Deus não fez isso. Deus manteve aquela mulher viva. O casamento é uma coisa que é uma só carne. Uma só carne significa que os dois se tornaram um. Então Deus não ia matar a mulher dele, porque a mulher dele ela permaneceu com ele, mostrando a importância do casamento. Esse é o motivo, né? Então, você não pode repudiar a sua mulher porque ela mandou você abandonar a Deus. Isso não pode acontecer. Próximo. Visão de Elifaz. E na visão de Elifaz, isso vai estar no capítulo 4 e também no capítulo 15. Elifaz, ele vai dizer que ele teve uma visão onde ele viu um espírito que dizia: por acaso o homem é puro diante de Deus? Então, se Jó, resumindo, né, e também dando a interpretação, se Jó está nessa situação, todo homem pecou, então nenhum homem é puro diante de Deus. Os anjos têm imperfeições, os céus têm imperfeições, nada é puro aos olhos de Deus. Essa mensagem desse espírito que apareceu para Elifaz, ela não é bíblica, não é correto esse pensamento, porque
Deus, ele olha para a justiça humana. Deus, ele olha para a obediência do homem. Então, o que esse espírito está falando para ele fazer é: por acaso o homem é puro diante de Deus? Então, como a resposta ia ser que o homem não é puro diante de Deus, então, independente do que você faça, você permanece impuro, e se você for castigado igual o Jó está sendo, isso não tem como mudar isso. A questão é que esse espírito é um espírito calvinista, é um espírito de achar que todo mundo é pecador, então se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Deus seria justo. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não julga com esse espírito de calvinista, esse espírito de achar que todo mundo é culpado. As coisas não são assim. De fato, todos pecaram e todos carecem da vontade de Deus. A questão é que Deus, na justiça dele, enviou o filho dele para poder propiciar um julgamento justo, onde aqueles que se arrependem têm um perdão para eles. É justamente o contrário do que ele está falando. Ele está falando que se todo mundo é pecador, então se Deus mandar todo mundo para o inferno, se Deus tirar tudo de todo mundo, ele ainda continuaria justo. As coisas não funcionam assim. E esse espírito é o mesmo espírito que está no calvinismo, falando essas baboseiras, falando que Deus escolheu alguns para salvar e uns para mandar para o inferno, tudo completamente contrário à vontade de Deus. Próximo tópico: Deus não rejeita o íntegro. Então, a teologia de Elifaz, Bildade e Zofar, que são os 3 amigos de Jó, que inclusive se assemelha muito aos amigos de Daniel, que Daniel também teve 3 amigos e Jó teve esses 3 amigos. E quando fala desse Deus não rejeitar o íntegro, é porque na cabeça daqueles homens, se Jó era um homem tão justo e tão honesto, por que Deus está permitindo, ou melhor, por que Deus está tirando tudo de Jó, tirando a saúde, tirando o filho, tirando o dinheiro, tirando boi, tirando tudo, porque Jó pecou em alguma coisa. Essa foi a conclusão deles. Jó tá pecado em alguma coisa. Jó fez alguma coisa de errado. E aí Jó, nos discursos dele, quando você analisa os discursos, que é uma coisa inclusive rara, as pessoas não fazem isso, o discurso de Jó é falando: eu não pequei nada, a minha consciência tá limpa. Ele não lembrava nada que ele tinha feito de errado para Deus estar castigando ele. Então Jó, ele realmente não sabia o que estava acontecendo, né? Quando a gente lê do lado de fora o que aconteceu, que Satanás acusou Jó, é uma coisa. Agora, quando você olha na perspectiva de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo. E Jó estava acostumado ao que realmente Deus sempre prometeu: aqueles que me abençoam, aqueles que me obedecem, eu abençoo, e aqueles que me desobedecem, eu amaldiçoo. Então, Jó viu ali as coisas invertidas. Mas, tudo ao seu tempo, Deus depois mostrou que valeu a pena esperar em Deus, porque Deus deu o dobro para Jó, e ainda tem a promessa da ressurreição, porque na ressurreição Jó vai receber o galardão dele por completo. Tem uma descrição interessante no livro de Jó a respeito do Sheol. É muito importante entender isso. Então Jó vai falar algumas coisas a respeito do Sheol, e inclusive Jó, ele tinha a mentalidade de que ele haveria de ir para o Sheol e ficar lá para sempre. A gente sabe que isso não acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, você morre, você vai realmente para o Sheol, mas você tem a esperança que Jesus vai voltar e vai te ressuscitar. Então, essa é a diferença. Agora, falar que Deus pegou o Sheol, colocou o Sheol lá no céu, e aí agora metade do Sheol foi para o céu e a outra metade, que é a dos ímpios, ficou lá embaixo, isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Não é isso que o texto lá em Efésios está falando, por exemplo. Então eu vou fazer a leitura do que Jó falou a respeito do Sheol. É o seguinte: teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa.
Então a descrição que Jó está falando a respeito do Sheol, ela é muito interessante. Quando tem aquele salmo lá que fala que se eu andar no vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma, porque o Senhor está comigo. Então esse salmo, por exemplo, quando fala do vale da sombra da morte, está se referindo ao Sheol. Então o que Jó também está falando aqui nesse texto é a terra da escuridade, onde até a luz é densas trevas. Ele está se referindo de novo ao Sheol ali também. E essa descrição do Sheol, ela parece estranha aos nossos olhos, porque a gente sabe que a pessoa vai para o seio de Abraão e ela vai ter alívio das dores que ela estava tendo aqui no mundo, né? Então, como que, por exemplo, é uma terra de sombras, de densa escuridade e tal? Então, por que está falando essas coisas? Porque o Sheol é mesmo uma coisa ruim. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem e a mulher para ter vida eterna. A partir do momento que o homem e a mulher pecaram, Deus, como castigo, instaurou a morte. E a morte é pegar a alma da pessoa e levar ela para o Sheol. Então o Sheol tem que ser uma prisão, tem que ser um lugar escuro, tem que ser um lugar ruim de ficar. E a gente temos a esperança que Jesus vai voltar e o preço que ele pagou na cruz é a nossa libertação do Sheol e a gente vai ressuscitar para depois ser arrebatado e estar com o Senhor para sempre. Então, isso é o plano de Deus é esse. Agora, quando a pessoa fala que ela vai morrer, vai para o céu, aí depois quando Jesus voltar, ela passa na frente para pegar o corpo e voltar para Jesus. Então, tudo isso não faz parte da Escritura. Como da mesma forma também não faz parte falar que quando a pessoa morre, ela não tem alma e aí ela deixa de existir e aí depois Deus vai recriar todo mundo. Não é assim. Inclusive, essa doutrina em si, ela acaba desacreditando a pessoa da ressurreição. Por isso que muitos desses pessoal que acredita na mortalidade da alma, ou melhor, eles nem acreditam na alma, eles fica esperando o arrebatamento para agora. Isso acontece porque, como a pessoa não tem alma, não tem como recriar ela depois, né? Então, a época em que Jó viveu na época depois de Jacó e Esaú, porque ele faz o temanita, ou seja, ele era da cidade de Temã. Temã, quando você analisa Amós, capítulo 1, versículo 12, e quando você lê Gênesis 36, no versículo 4, você vai ver que Esaú, o primogênito dele foi Elifaz, e você vai ver que Edom, Esaú, eles sempre tá associado a essa cidade de Temã. Então, isso significa que Elifaz realmente ali do livro de Jó é o mesmo Elifaz que está lá em Gênesis, capítulo 36, filho primogênito de Esaú. Então, é importante você saber isso, porque aí você já consegue entender em que época da história da humanidade o livro de Jó aconteceu. Você já percebe que tem pessoas que vai falar que Jó aconteceu antes do dilúvio. Não tem lógica. Já existia caldeus na época de Jó, já existia Elifaz ali, que é o filho de Esaú. Então, isso não aconteceu antes do dilúvio. Isso aconteceu ali por volta da época de José, Jacó ali do Egito. Então, isso que é nesse período que essas coisas aconteceram. Esses foram alguns detalhes que eu passei aqui para vocês, que estão nos capítulos de Jó. Tem muito mais coisa para falar. Não é aquela pregação rasa, onde você vai ouvir que Jó tinha muito dinheiro, aí ele perdeu tudo e depois teve o dobro. Não é só isso o livro de Jó. Tem muita coisa para ser estudado no livro de Jó, ok? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deus abençoe.